bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo em diferentes horários. Vamos iniciar mais uma jornada aqui referente, né, a mais uma lei municipal, do concurso aí da Guarda Municipal de Porto Alegre, um concurso muito bom, né, organizado aí pela Fundatec. Então não é Funatec, mas é Fundatec com D, tá? Então uma banca aí bem interessante que faz concursos aí na região do Rio Grande do Sul, beleza? E hoje, pessoal, nós iremos trabalhar com o Estatuto dos Servidores, né, do município de Porto Alegre, o Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Alegre. Tá certo? Mas antes, porém, se você é novo por aqui, deixe seu like aqui no vídeo, faça a inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Lembrando que na descrição tem o nosso canal do Telegram, tá? Tem o do AM Concursos, né, do Telegram, tem também o nosso perfil aí no Instagram, @AM Concursos. Também tem o meu perfil pessoal, né, @professor Alberto Magno. Se você quiser mandar alguma mensagem, eu terei o prazer em te responder. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar logo de cara aqui sobre esta lei, né, que é a Lei Complementar, número 133, de 31 de dezembro de 85, né? A pessoa não está desatualizada, pessoal. Tiveram várias alterações, inclusive em 2023 também já teve alteração. Então, apesar de ser uma lei, né, antes da Constituição de 88, era uma lei que ela vem sendo aí alterada ao longo dos anos, tá certo? Então, para você, inclusive, fazer alguma emenda, né, alguma alteração nesta lei, tem que ser por lei complementar, né, pelo princípio da simetria aí. Não pode uma lei ordinária tentar modificar algum dispositivo legal do Estatuto dos Servidores, né, dos funcionários públicos, porque se trata aqui de uma lei complementar. Então, só outra lei complementar para fazer as devidas alterações, beleza? Então, a lei complementar, o número dela é 133. Por que é importante? É importante você memorizar o número da lei, porque a banca às vezes não vai dizer que é o Estatuto dos Funcionários Públicos, vai te perguntar de acordo, né, com a Lei Complementar 133, é correto afirmar tal coisa. Aí você precisa lembrar o que é essa Lei Complementar 133, que trata-se aí do Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Alegre, né, de 31 de dezembro de 1985. Informações importantes acerca do Estatuto. O primeiro ponto, pessoal, que merece destaque é que esse Estatuto, ele, como é um estatuto, então eu já posso inferir, né, que o regime aqui jurídico dos servidores é o estatutário, né? É o estatutário, lógico, né, que é o estatutário porque é regrado por um estatuto. Então o regime jurídico aqui é o estatutário, né? E é um regime jurídico único. Professor, esse estatuto se aplica a quem? Aos funcionários, né, do município de Porto Alegre. E aí, pessoal, quando eu falo de funcionários, de servidor, eu estou falando aí da administração direta, né? Da administração direta. Professor, o que seria essa administração direta? É o próprio ente político, né? É o próprio ente com seus respectivos órgãos, né? É o município de Porto Alegre, com os seus órgãos ali prestando os serviços ali de forma direta, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então, é o conjunto de órgãos, né, pertencentes ao ente político, eu vou chamá-los, né, de administração direta. Professor, esse estatuto se aplicaria tão somente à administração direta? Pessoal, em relação à administração indireta, se aplicaria às autarquias e às fundações públicas, tá? Então, os servidores das autarquias são considerados funcionários públicos do município de Porto Alegre, tá certo? Tem o Instituto de Previdência de Porto Alegre. Então, os servidores do Instituto de Previdência são regidos também por esta lei complementar, tá? Que é o Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Alegre, beleza? Então, o alcance, né, desse estatuto é para a administração direta como um todo, bem como a administração indireta, né, no tocante às autarquias e fundações públicas.
Ah, professor, tem uma empresa pública de Porto Alegre. Os empregados dessa empresa pública são regidos, são regulamentados por esta lei complementar? Não. Se são empregados, eles são regidos pela CLT. Né? Ele tem um contrato de trabalho com a empresa pública. Ah, mas faz concurso público. Perfeito, faz concurso público, porque é uma empresa estatal. Né? Então, ele traz alguns institutos, né, do direito administrativo, do direito público, né, algumas ferramentas, mas o regime jurídico, né, a natureza jurídica é uma natureza ali trabalhista, ou seja, o empregado dessa empresa pública de Porto Alegre, ele é regido pelas consolidações das leis trabalhistas, pela CLT. Perfeito? Assim como também empregados das sociedades de economia mista, né? Caso exista algum tipo de entidade dessa natureza em Porto Alegre. Né? Porque nós sabemos que a administração indireta ela tem essas entidades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza? Vamos avançando então, professor. Vamos lá. Ó. O que essa lei estabelece? Né? Essa lei estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre. Né? Então, se é um Estatuto dos Funcionários, então o regime jurídico aqui é estatutário. Beleza? Estatutário. Então, os servidores efetivos, por exemplo, têm estabilidade, tem todas aquelas garantias que estão previstas na Constituição Federal. Por isso que há uma série de alterações, né, nesta lei, até para adequar à Constituição. Né? Beleza, vamos avançando então, pessoal, vamos avançando. Das disposições preliminares do título 1. Qual é essa informação desse artigo 1º? Ó, o que diz o artigo 1º? Este estatuto regula o regime jurídico. Entre quem? Entre o município e os seus funcionários. Então, o papel, né, a função precípua desse estatuto é a regulação desse regime jurídico, dessa relação jurídica do município com os seus funcionários. Beleza? Sejam eles servidores efetivos, sejam eles servidores comissionados, né? Este estatuto ele faz esse regramento, ele regula esta relação jurídica, tá? Entre o ente político, o município, e os funcionários que estão vinculados a este município. E aqui, pessoal, ele traz o conceito de funcionário, tá? Eu tenho algumas ressalvas a este termo. Para mim, o melhor termo se utilizar aqui, né, a doutrina mais atual utiliza o termo servidor público, né? E aí, mas como a legislação ela é um pouco antiga, ou seja, ela tem terminologias que são, né, de períodos passados até antes da Constituição, então se utiliza o termo funcionário, leia-se aí servidor público, tá? Professor, o que seria esse servidor público, o que seria esse funcionário? Só fazendo um parênteses gigantesco aqui, né? Esse termo funcionário remete muito à questão do Código Penal, né? Lá ele fala o nome funcionário público, inclusive o conceito de funcionário público para fins penais, vocês que vão fazer concurso aí da GM Porto Alegre, né? É um conceito muito mais amplo, né? Inclusive pessoas que estão transitoriamente na administração, elas podem praticar crimes contra a administração pública como se servidores públicos fossem, tá certo? Porque o conceito de funcionário público para fins penais, ele é muito mais abrangente, tá? Mas essa é uma história lá para o penal. Beleza, e o que seria esse funcionário, professor? O que seria esse funcionário? Primeiro, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Pedrinho quer ingressar nos quadros, né, dos servidores do município de Porto Alegre. Perfeito. Só que ele quer um cargo, obviamente, efetivo. O que ele vai fazer? Ele vai se inscrever no concurso público. Fez a inscrição, estudou pra caramba, né, estudou bastante e logrou êxito. Foi aprovado no certame público. Pessoal, uma vez aprovado, todas as fases do certame, ele foi nomeado, né, apresentou toda a documentação, capacidade para elaborar, física, mental, então ele cumpriu todos os requisitos.
foi nomeado, aí ele tomou posse. Uma vez tomando posse, ele entrou em exercício. E aí, quando ele entrou em exercício, ele efetivamente, né, ele desempenhou ali as atribuições que são daquele cargo que ele está ocupando agora. Perfeito? Veja que ele cumpriu todas as etapas. Uma vez que ele cumpriu todos os requisitos legais, inclusive a aprovação em concurso público, ou seja, no momento que ele assumiu aquele cargo, ele foi legalmente investido no cargo público. Então, o conceito de funcionário, para efeitos do estatuto aqui, seria uma pessoa, tá? No caso de Joãozinho aqui, legalmente, ou seja, ele respeitou todos os requisitos legais, legalmente investida em cargo público municipal. O que é a investidura, professor? É ocupar o cargo, tá? Lembrando que a investidura, essa ocupação, né? Essa ocupação desse cargo, a investidura, ela se dá com a posse, tá? Com a posse no cargo público, perfeito? Perfeito, professor, perfeito. Então, a investidura, ela se dá com a posse. Professor, eu não sei o que é essa posse. Galera, tranquilo. A posse seria a aceitação. Aceitação o quê, professor? Aceitação expressa. Não pode ser uma aceitação tácita, ele fica calado e a administração presumir que ele quer aquele cargo. Não, ele tem que aceitar de forma expressa, ou seja, assinar o termo de posse. Se você observar bem, né, aquele termo de posse, ele tem um espaço para que a pessoa, né, que está sendo empossada, melhor dizendo, tem um local para empossando assinar e tem um local também para a autoridade competente assinar, tá? Então, é a aceitação expressa de quê, professor? Das atribuições e responsabilidades do cargo. Beleza? Beleza. Então, a posse nada mais é que a aceitação expressa, deve ser expressa, tá? Das atribuições e responsabilidades do cargo. Que, na verdade, o cargo público é esse conjunto de atribuições e responsabilidades, tá? Esse é o cargo público. Lembrando que o cargo público, né, ele deve ser criado por lei, tem denominação própria e é pago, obviamente, pelos cofres públicos do município de Porto Alegre. Beleza? Fazendo o resumo, funcionário é a pessoa legalmente, quando fala de legal, você lembra de lei. Ele cumpriu todos os requisitos legais para investidura em cargo público municipal. Professor, e cargo em comissão? Também, pessoal, ele deve cumprir os requisitos legais. Existem os requisitos básicos para investidura em cargo público. E quando eu falo de requisitos básicos para investidura em cargo público, eu estou falando tanto de cargo efetivo quanto de cargo em comissão. Perfeito? Porque o cargo em comissão é aquele cargo chamado de ad nutum, né? É aquele de livre nomeação e exoneração. Pode ser ocupado por qualquer pessoa. Aí qualquer pessoa, né, entre aspas, ele tem que cumprir os requisitos. Não pode ser qualquer pessoa que não tenha os requisitos legais. Por exemplo, eu posso colocar uma pessoa de fora para assumir um cargo comissionado em Porto Alegre que esteja com seus direitos políticos suspensos ou cassados? Não, não posso. Porque não cumpre o requisito da regularidade eleitoral. Beleza? Tranquilo, tá? Então, embora sendo cargo em comissão ou cargo efetivo, precisa cumprir os requisitos legais para poder, né, ocorrer a investidura em cargo público municipal. Acabei de falar sobre isso aqui, né? Acabei de conceituar, e o artigo 3º ele é bem claro, ó.
Cargos públicos municipais são criados por lei. O que a Fundatec vai fazer? Vai dizer para você que é criado por decreto, que é criado por portaria, que é criado por resolução, e aí está errado. Quando eu falar de cargo público, a forma que nasce um cargo público é por lei, beleza? E aí tem em número certo, ou seja, estou criando 10 cargos de guarda municipal. Guarda municipal classe A, né? Ou seja, tem denominação própria, consistindo em conjuntos de atribuições cometidas a funcionários mediante retribuição pecuniária padronizada. Professor, o que é essa retribuição pecuniária, pessoal? Retribuição pecuniária nada mais é que o vencimento. É o vencimento base, né? Porque os penduricários vão estar lá no plano de cargos e carreiras, por exemplo, dos GMs, né? Dos guardas municipais. Tá? O conceito de vencimento é exatamente isso. É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Tá? Esse é o conceito, inclusive, de vencimento. Ah, professor, eu sempre confundo vencimento com remuneração. Não confunda mais. Vencimento é a retribuição pecuniária em razão de você estar exercendo um cargo público, perfeito? Né, pelo desempenho das atribuições de um cargo público. Remuneração é um conceito até mais amplo, engloba os vencimentos, mais as vantagens, sejam elas temporárias ou permanentes. Então, remuneração seria o gênero, né? O vencimento seria uma espécie ali. Ou então a remuneração seria maior, né? Engloba tudo, o vencimento é apenas a retribuição pecuniária. Aí você lembra dessa fórmula aqui, ó, que eu sempre uso, R é igual a V mais V. Remuneração é vencimento mais vantagens, e essas vantagens podem ser tanto provisórias, né, quanto permanentes. Né? Professor, e o que seria o cargo público? Ó, é o conjunto de atribuições cometidas a um funcionário. Aí, claro, né, você paga aí pelos cofres públicos. Beleza? Então, o conceito de cargo público é bem interessante. Primeiro ponto, deve ser criado por lei. Tá? Na lei que criou o cargo, ele deve falar o número de cargos que está criando, deve falar o nome do cargo, tá? E, obviamente, tem de ter lá o vencimento, tá? O vencimento do cargo, beleza? Tranquilidex, avancemos aí, ó. Os cargos públicos municipais são de provimento efetivo ou em comissão. Vamos lá, efetivo e em comissão. Quando falar de efetivo, você lembra de concurso público, tá? Falou de efetivo, você vai lembrar de concurso público, ou seja, para ocorrer a investidura, né, em um cargo público efetivo, necessariamente você precisa ser aprovado, né, habilitado ou aprovado em concurso público. Beleza? Então, necessita de concurso público. Esse concurso público, galera, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Beleza? O cargo de provimento efetivo tem também a tal da estabilidade. Que aí você adquire essa estabilidade com 3 anos, né? Segundo a própria Constituição, 3 anos de efetivo exercício. E você passa também pelo estágio probatório por esse mesmo período aí. Beleza? Então, o efetivo, ele é bem tranquilo. Então, esse aqui é o cargo efetivo. Beleza. Professor, e o cargo em comissão? Cargo em comissão, pessoal, vamos lá, cargo em comissão. Também chamados de ad nutum. Rapaz, a caneta tá horrível, tá? Ad nutum, que é aquele de livre nomeação,
e exoneração, que é o que o pessoal chama de cargo de confiança, né? Então, é um cargo adjunto, é de livre nomeação e exoneração, e pode ser ocupado aí por qualquer pessoa, tá? Quando eu falo qualquer pessoa, pessoal, pessoas estranhas aos quadros dos servidores do município. Isso quer dizer que o cargo em comissão só pode ser ocupado por pessoas estranhas ao quadro de servidores do município? Não, pessoal. Um servidor efetivo, ele pode ocupar um cargo em comissão. Tranquilo, tá? Alguns estatutos, inclusive, trazem um percentual que devem ser fixados para servidores efetivos, tá certo? Beleza, então esse aqui é o cargo em comissão. Beleza? É um servidor também, só que não tem a tal da estabilidade e nem precisa passar em concurso público, né? Só precisa do QI. O que é o QI, professor? Que alguém indique, né? Você lá trabalha com o prefeito, aí o prefeito, né, para te retribuir teu esforço, te dá um cargo em comissão. Beleza? Lembrando que cargo em comissão, galera, cargo em comissão é igual, né? CC é igual a DCA. CC significa cargo em comissão. O que é esse DCA? Cargo em comissão, galera, cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento, tá? Então, cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento. Assim como, por exemplo, a função gratificada, né? Tem essa natureza de direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Tranquilo. Então, cargos públicos municipais são de provimento efetivo ou em comissão. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos avançando aqui, ó. Professor, o que seria a classe? Aqui traz o conceito de classe, pessoal. O que seria essa classe? É o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade, né, do mesmo nível de dificuldade. Então, a classe nada mais é que esse agrupamento de cargos, né, de mesma natureza, né? Beleza? Da mesma profissão. Ficou até estranho, né? Mas é a redação do artigo 5º. O que seria o quadro, professor? O quadro é o conjunto de cargos. Há o quadro de servidores da Secretaria de Educação, o quadro de servidores da Saúde, tá? Então, seria o quadro de servidores e das funções gratificadas. Professor, o que é essa função gratificada? Não vá confundir função gratificada com cargo em comissão. O direcionamento dos dois é quase no mesmo sentido, né? Para direção, chefia e assessoramento. Só que a função gratificada, galera, a função gratificada, ela é exclusiva, tá? Ela é exclusiva para servidores efetivos. Então, quem desempenha função gratificada é servidor efetivo. Não pode, por exemplo, cargo em comissão, o cara exercer função gratificada. Beleza? Então, quem exerce função gratificada é o servidor efetivo. Inclusive, eu já vi em vários municípios um erro muito grande, né? Por exemplo, diretor de escola. Diretor de escola, ele é uma função e não um cargo em comissão, tá? Geralmente quem exerce é um professor efetivo, um coordenador pedagógico efetivo. Esses podem desempenhar a função de diretor de escola. Então, diretor de escola é função e não cargo em comissão. Já vi em muitos municípios pessoas de fora da educação indo para uma escola para ser diretor, como se diretor fosse um cargo em comissão. Está errado. Diretor de escola é função gratificada, deve ser exercida por servidores efetivos, professores efetivos, coordenadores pedagógicos efetivos, tá certo? Artigo 7º, galera, artigo 7º diz o seguinte, a primeira investidura em cargo público municipal será precedida de concurso público, né? Isso aqui até já falei, de provas e títulos. Tá? Isso aqui é para servidor o quê? Efetivo. Aí ele traz a exceção aqui, salvo quanto aos cargos em comissão, que é aquele de livre nomeação e exoneração. Já falei aqui o artigo 7º lá, ainda há pouco, né? Agora, isso aqui é importantíssimo, tá? Se eu perguntar para vocês, vamos lá, são requisitos para a investidura no serviço público municipal, exceto, aí vem, letra A, aprovação em concurso público, letra B, ser brasileiro,
Letra C, ter boa conduta. Letra D, gozar de boa saúde física e mental. Aí você vai bugar. Professor, todas estão corretas. O gabarito seria a letra A, aprovação em concurso público, tá? Porque eu não estou perguntando qual é o requisito básico para investidura em cargo efetivo. Eu estou falando, né? São requisitos para ingresso no serviço público municipal. Ou seja, eu estou me referindo ao cargo público em si, né? Aí pode ser um cargo em comissão ou um cargo efetivo. Aqui, pessoal, está genérico. Então, se eu digo, são requisitos para ingresso no serviço público, coloca aprovação em concurso público, está errado, tá? Então, os requisitos básicos são esse aqui, ó, ser brasileiro. E aí, quando eu falo de ser brasileiro, eu estou falando tanto do brasileiro nato quanto do brasileiro naturalizado. Perfeito? Tanto do brasileiro naturalizado. Por que, professor? O naturalizado pode? Tranquilo. Porque se, por exemplo, ocorresse essa restrição dentro do Estatuto dos Servidores do município de Porto Alegre, haveria aí uma flagrante inconstitucionalidade. Porque os cargos privativos de brasileiro nato estão na Constituição Federal, tá? Beleza? Outro requisito, ó, ter 18 anos de idade. É a idade mínima para você ingressar no serviço público, beleza? Está quite com as obrigações militares e eleitorais. É aquela situação. Eu tenho um cargo em comissão, mas se eu estou irregular na minha situação eleitoral, eu não posso assumir um cargo em comissão. Então, eu fui condenado por improbidade e uma das penalidades lá é a suspensão dos meus direitos políticos. Eu não posso assumir um cargo em comissão. 4. Ter boa conduta, tá? Gozar de boa saúde física e mental. Ter atendido as condições prescritas para o cargo. Perfeito? Beleza, então aqui são requisitos básicos. Se são requisitos básicos, professor, podem ter outros requisitos? Sim. Aí vai depender da especificidade do cargo. Aí, se for um cargo efetivo, vai ter, além desses requisitos aqui, você precisa ser aprovado no concurso público. Aí tem guarda municipal, que é um cargo efetivo. Em alguns municípios, por exemplo, tem uma idade máxima. Então, além de você cumprir esses requisitos, como é um cargo efetivo, você precisa ser aprovado em concurso público e ainda ter a idade, né, inferior à idade máxima, né? Ter até tantos anos para poder você conseguir se inscrever no concurso, por exemplo, tá? Que alguns cargos, pela natureza desses cargos, além desses requisitos, eles podem exigir outros requisitos. Por exemplo, concurso de procurador pode exigir a OAB, concurso de médico tem que exigir o CRM. Então, dependendo da natureza do cargo, podem exigir outros requisitos. Ok? Precederá o ingresso no serviço público municipal, a inspeção de saúde realizada por órgão competente do município ou por serviço por ele designado, à exceção dos cargos em comissão, né, que terão 30 dias para realizá-la. Beleza? Então, essa aqui é a questão, né, da inspeção de saúde. Tranquilidex, né? A inspeção de saúde para ingresso é válida, né, por 90 dias, podendo ser respeitada durante este período, no caso de candidato julgado temporariamente incapaz. Ok. Né? Além da inspeção de saúde, será realizado o exame psicológico para ingresso, que é importante, né? Para não estar muito doido nos quadros dos servidores do município de Porto Alegre, né? Que terá caráter aí informativo. Perfeito? Perfeito, professor. Vamos resolver aqui umas questões? Não, tem um parágrafo único ainda. Ó. De acordo com a natureza das respectivas atribuições, serão indicados em lei os cargos para os quais será realizado exame psicológico para ingresso em caráter seletivo. Então, de acordo com a natureza, né, das atribuições, aí, claro que vai ser por lei, tá? É a questão da realização do exame psicológico para ingresso, tá? Por exemplo, o GM aí, Guarda Municipal, tem esses testes aí psicológicos, tá certo? Nós vamos responder algumas questões para a gente matar a aula de hoje, né? Matar, professor, né? Para a gente encerrar a aula de hoje, ó. O Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, conforme estabelecido em seu artigo 1º, tem por objetivo, vamos lá, regulamentar as relações trabalhistas privadas, dentro do município, privadas não tem nada a ver isso aqui, né?
Determinar as normas de conduta ética para os funcionários estaduais. Estaduais? Tem nada a ver, né? Estabelecer o regime jurídico entre o município e seus funcionários, exatamente. Letra C. Isso está no artigo 1º do Estatuto, tá? Instituir um código de ética para todos os cidadãos residentes em Porto Alegre. Não tem nada a ver isso aqui. Modificar a legislação federal. Não tem nada a ver. Então, letra C. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, funcionário público é. Quer saber o conceito aqui de funcionário público, tá? Qualquer pessoa que trabalhe para uma empresa privada? Não. É a pessoa legalmente investida em cargo público municipal. É exatamente, né? Servidor público ou funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Nós até já vimos isso e comentamos bastante, né? Todos os residentes do município de Porto Alegre, não tem nada a ver. Apenas aqueles eleitos para cargos políticos, também não. Indivíduos empregados por organizações sem fins lucrativos, subsidiados pelo município, também não. Inclusive, nem é considerado servidor público de empresa estatal, imagine, né, de organizações sem fins lucrativos. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, o que caracteriza um cargo público municipal? É a criação por decreto? Não, decreto não pode, tem que ser por lei. Está errado. Cargos estabelecidos informalmente? Não, tem que ser por lei, não pode ser informal. Cargos criados por lei, em número certo, com denominação própria. Exatamente. Letra C, está redondinha, né? Posições ocupadas exclusivamente por indicação política? Não. Empregos oferecidos... Se é emprego, já não é, né? Está errado. Mais uma. Quais são os tipos de provimento de cargos públicos municipais, conforme estabelecido no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre? Né? É temporário e permanente? Não. Efetivo e em comissão, né? Letra B. Honorífico e voluntário? Não. Contratado é efetivo? Não. Permanente e honorífico também não. Letra B. B de quê, professor? B de bola, é efetivo e em comissão. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Não é um requisito para ingresso no serviço público municipal. Aqui, veja que a pergunta ela é genérica. Ela não está se referindo apenas a efetivo. Então, já seria aqui a letra A, né? Até falei isso na aula. A aprovação em concurso público não é um requisito para ingresso no serviço público. Por quê? Por quê, professor? Não é? É sim. Não é porque aqui é só para efetivo. Se eu quiser entrar no serviço público, eu posso entrar com cargo em comissão. Eu não preciso fazer concurso público, nem ser aprovado em concurso público. Agora, os demais requisitos eu devo ter. Ter 18 anos, estar aqui com as obrigações militares e eleitorais, ter boa conduta, gozar de boa saúde física e mental. Os demais eu preciso ter, embora sendo em comissão. Beleza? Então seria aqui a letra A, não é um requisito para ingresso no serviço público, né? Porque eu posso entrar sem ser aprovado em concurso público, né? Quando eu exercer, por exemplo, cargo em comissão. Beleza? Pronto, pessoal. Por hoje é o quê, professor? Por hoje é só, tá? Iniciamos aí mais um estatuto, tá? Vou deixar aqui o estatuto já funcionando, bacana. E se você está assistindo aqui gravado e quiser para ter aula 2, coloca assim, eu quero a aula 2 aí no comentário, que aí eu vou ter o prazer de fazer a aula 2 aí para vocês, tá? E tá aqui. Sobre o Estatuto de Canaã, não vai cair neste concurso, tá, Jacira? Não vai cair neste concurso. Beleza? Então, pessoal, sem mais para o